Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso Musicast. Eu sou a Carla, sou aluna do curso de música e sou apresentadora do podcast juntamente com a Franzinha. Olá, pessoas. Eu sou a Fran, licencianda do curso de música da UFC Sobral, e hoje estamos com mais dois convidados super especiais. Um outro tema que a gente nem trouxe até agora, nesse momento, é a parte 1 do tema, é importante ressaltar. E estamos aqui tanto com a Índia quanto com o Wellington Filho. A gente vai pedir primeiro para que o Wellington se apresente. Por favor, Wellington, você pode se apresentar para a gente? Olá, pessoal do curso de música da UFC e demais acumulados em música em Sobral. Juntamente com o professor Tiago, fui o criador do grupo Lágrimas da PS. Atualmente sou o criador do grupo Os Quatro Companheiros e sou estudante do mestrado em música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É um prazer estar aqui. Saúdo aqui a Carla e saúdo também aqui a Franzinha, minha querida amiga. É um prazer estar te recebendo aqui, Wellington. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. E nós também estamos na presença aqui, né? Presença não exatamente, né? Mas estamos aqui dividindo essa chamada com a Laídia. Laídia, você pode se apresentar para a gente também, por favor? Olá, galera. Eu sou Laídia Evangelista, sou musicista, graduada pela Universidade Federal do Ceará e mestranda em Computação, Comunicação e Artes pela Universidade Federal da Paraíba. Também sou administradora de um projeto Desvairadas. Uma das administradoras comentou no episódio passado, acho que vocês devem estar ligados sobre, e eu estou muito feliz por estar participando do Musicfest UFC. Massa, Laídia, é um prazer também estar te recebendo aqui nesse episódio, tá bom? Então, gente, como vocês viram, hoje a gente está com convidados especiais e também com um assunto super importante, que é o mestrado. Para quem não sabe o que é o mestrado, é um grau acadêmico que é recebido por indivíduo e concedido por instituição de ensino superior. Se vocês forem no Google, vai ter essa explicação. Ao completar o mestrado, o indivíduo recebe o título de mestre, né, daquilo que ele escolheu para estudar. E como vocês já viram, o episódio de hoje, vamos falar sobre mestrado. Vamos dialogar sobre isso, como é esse processo, como os convidados conseguiram passar, o que levou eles até esse momento da vida acadêmica e como está sendo essa fase, que é muito incrível. Então, gente, conte para nós um pouco de vocês, onde vocês estudaram, como foi a formação de vocês como músicos e estudantes. Bem, comecei a estudar música com 13 anos de idade. Me formei nos cursos de violão, teoria musical, na Escola de Música de Sobral. Neste tempo também tive formações em diversos cursos de música por aí afora. Eu participei do Festival Jazz e Blues, participei de várias edições do Festival Música na Ibiapaba, e tudo isso complementou minha formação musical. Posteriormente, quando eu completei 18 anos, entrei na licenciatura em música na UFC, me formei em 2018 e neste ano eu entrei no mestrado em música na UFRN, como eu já havia dito. Então, tecnicamente, minha formação musical começou com os 13 e ainda percorre, sabe? Eu penso que formação musical é uma coisa que ela nunca se expira, ela é contínua. Eu comecei os meus estudos na música, né, aos 8 anos de idade, devido ao meu pai, ele é maestro. Eu posso me considerar fruto de festivais, inclusive conheci o Eltim, né, em 2012, no Festival Jazz e Blues, por uns 2 anos consecutivos, né, Eltim. Aos 18 anos, né, após o ensino médio, fui cursar música em Sobral. Sou de Nova Russas, então me desloquei para Sobral, né, para cursar licenciatura em música. Me formei esse ano, e esse ano mesmo eu adentrei no mestrado lá na UFPB. Massa. Pela fala de vocês, a gente consegue notar que vários fatores influenciaram essa decisão, né, e para que vocês continuassem também em um mestrado que dialogasse com a carreira de vocês, né, enquanto musicista, enquanto músico. E aí eu queria saber um pouco mais, se possível, como surgiu esse interesse de vocês em fazer um mestrado, sendo que muitas vezes, né, a gente sabe que nem sempre é possível, às vezes você termina a graduação e aí você já pega um emprego, por exemplo, né?
na rede de ensino, enfim, e por que vocês optaram para já ir para o mestrado? De onde é que surgiu, de onde é que partiu esse interesse, né? Teve alguma influência de alguém? Vocês se inspiraram em alguém? Conta um pouco mais para a gente, por favor. Bem, Franzinha, tem a questão dos nossos professores, né? Eu falo para todo mundo que o Marcelo e o João Emanuel tiveram um importante peso para a minha formação. Então, desde que eu entrei na graduação, eles sempre martelavam isso. Pessoal, formação de um professor de música não é 4 anos, não é só a graduação. Principalmente o João Emanuel. O João Emanuel me falava muito isso. Ele dizia que a formação de um professor tem que ser, no mínimo, 4 anos da graduação, mestrado, 2 anos e o doutorado mais 4 anos. Ou seja, não é só os 4 anos da graduação. E isso me marcou muito. E me marcou muito ainda as falas do professor Marcelo, que ele me dizia que para a gente ajudar o maior número de pessoas, a gente precisa ir mais longe na questão do estudo, na questão do conhecimento. E essa fala deles dois, essas falas, perdão, me marcaram muito. Então, tenho para mim que foram assim, o incentivo e o exemplo desses 2 professores que fizeram com que eu escolhesse o mestrado, porque até então eu não tinha conhecimento, não sabia o que significava, nunca tinha ouvido falar, até porque eu sou o primeiro da minha família a cursar um curso de ensino superior, então tudo isso para mim é muito novo. Então, se é para denominar algum fator, eu posso dizer que foi o João Emanuel e o professor Marcelo. Sem dúvida alguma, os professores me influenciaram muito. Assim como o Eltim, eu lembro, né? No meu ensino médio eu não sabia nem o que era uma graduação. Sabia do Enem, né? Que tinha que fazer a prova, mas não sabia direito como funcionava. Depois que eu entrei no curso de licenciatura, comecei a observar os professores, né? A formação deles, como foi a trajetória deles para eles estarem ali. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso, né? Na verdade, muito. E eu senti muito interesse, sim, de seguir nesse rumo acadêmico, né? E assim como eu tinha, eu também sou a primeira da família a ter uma graduação, né? Um curso superior. E agora, breve, eu consegui um mestrado. Olha só, gente, importante, né? A figura do professor para a vida da gente, né? Então, gente, como vocês ouviram dos dois, como é importante a figura do professor na vida de qualquer pessoa, né? Para influenciar, para ajudar, para incentivar. E já que a gente está falando a gente quer saber em quais mestrados vocês passaram e como foi todo o processo. Explique para nós e os ouvintes como que faz para passar, o que precisa fazer. Explique para nós um pouco sobre o processo seletivo. Bem, vamos lá. Gente, eu passei no mestrado, né, do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRN. O processo seletivo, na verdade, ele é simples. A gente realiza algumas etapas, onde primeiramente você deve enviar um projeto de pesquisa, aí você submete o seu projeto de pesquisa para a linha 1, que seria prática, educação, e para a linha 2, que é mais voltado para a questão de pesquisar sobre compositores, esse tipo de coisa. E reforçando, linha 1 está mais ligada a esse lance de educação, ensino de instrumentos, prática instrumental, que é o meu caso, né? Você envia esse projeto de pesquisa e uma coisa muito importante, gente, no processo seletivo é analisado o seu currículo, o seu histórico escolar. Então, é muito importante que você tenha um bom histórico escolar, certo? Porque isso foi um fator decisivo para a minha aprovação nessa primeira fase. Então, a primeira fase é esse histórico escolar, ou, no caso, o meu projeto de pesquisa, que é sobre os violonistas populares da cidade de Sobral. E a segunda fase, você tem que ir, no caso, eu tive que viajar para Natal, para o Rio Grande do Norte, para fazer uma prova de inglês, teoria musical e uma prova prática, onde você deveria dar um pequeno restal de, no máximo, 15 minutos. Só, gente, que o que é que acontece? Você perguntou como é que faz para passar.
existe também a terceira e última fase, uma prova. Na prova escrita, você tem que dissertar sobre temas da educação musical. Então, tudo que vocês estão vendo com a professora Eveline, com o professor João Emanuel, todas essas disciplinas que vocês fazem com esses dois, é de extrema importância que vocês saibam, que vocês tenham conhecimento, porque foi o que caiu nessa prova dissertativa, né, que a gente deveria dissertar sobre temas da educação musical. Também tem a questão da entrevista, que você deve defender o seu projeto de pesquisa. No caso, eu tive que estudar muito, tive que ler muito, e a minha maior dificuldade foi a questão do inglês, porque eles pedem uma prova de inglês e acho que foi a minha maior dificuldade, porque eu estava pensando a todo tempo, eu estou estudando aqui, me matando de estudando, mas realmente eu não sei nem se eu vou passar por conta do inglês, até porque eu não domino muito, sabe? Eu tive que aprender às pressas, então a dica é que estudem o inglês, estudem os temas referentes à educação musical. No edital do processo seletivo, eles dão os livros que é para vocês lerem, e no mais, é isso. Então, sobre o processo seletivo, como eu já tinha em mente em fazer o mestrado, né? Então, sobre o processo seletivo, eu já tinha em mente, né, em cursar o mestrado, então estava de olho desde o início do ano, né, no caso do ano passado, nos editais, que normalmente sempre estão disponíveis entre março e junho, que é para entrar no meio do ano, né, e normalmente entre setembro a dezembro. Eu lembro que eu tentei um processo seletivo antes desse, né, antes da UFPB, que foi para a UFC, para o mestrado em artes. O processo seletivo ocorreu em setembro ou foi em outubro, e ele continha 4 fases. Esse mestrado, né, que eu estou agora, do programa de pós-graduação em Computação, Comunicação e Artes da UFPB, foi somente uma fase, que foi justamente o projeto e o currículo, e também a prova de inglês, só que ele não, diferente da seleção do ELTIM, não tinha a opção de realizar a prova, ou seja, você já tinha que ter o exame de proeficiência, apenas para mostrar e apresentar, somente. E assim, para o mestrado, é de extrema importância a língua estrangeira. Lembro que, por exemplo, da UFC, eu lembro que eles disponibilizavam a prova, normalmente sempre a primeira prova, e eu pude escolher a língua estrangeira espanhol, né, no caso. E aí eu passei dessa fase, fui para as outras, mas, por exemplo, no caso da UFPB, você não tem nem a chance sequer de fazer a prova, né, você só tem que apresentar o exame, é isso. E, normalmente, o exame é extremamente classificatório, né, porque é a primeira coisa que você tem que entregar. Se você não tiver apto, aí já era. Laídia, só uma pergunta para além do que eu anotei aqui no roteiro e que a Carla tinha preparado. A língua estrangeira, para além da prova, também é essencial durante o teu mestrado? Por exemplo, vocês têm textos em outras línguas, enfim. Tu pode explicar um pouco mais para a gente ou só é mesmo para a prova em si? É necessária. Por exemplo, meu professor de métodos de pesquisa, ele lançou um livro todo em francês na primeira semana de aula e outro em inglês para fazer uma atividade. Eu fiquei desesperada. Corri para o Google Tradutor, principalmente para o francês. E tem uma outra disciplina, por exemplo, do meu orientador, que ele sugere sempre textos em francês, em inglês, pouquíssimos em português. Então, é bem necessário mesmo. Assim, mas tem alguns programas, né, de pós-graduação que eles aceitam o teste de proficiência após, né? Após terminar o mestrado, no caso. Por exemplo, você termina a sua dissertação e entrega junto com o exame de proficiência. É muito raro, ultimamente, mas existem alguns. Massa, muito interessante, Laís, essa colocação, né, sobre a língua estrangeira. Então, fica a dica para todo mundo que estiver aí na graduação em música, comecem seus estudos de agora, gente. Não só agora, em música, né? Pra já. Você que está em qualquer graduação e pretende seguir, né, estudando, né? Você precisa realmente repensar aí no que você anda fazendo, repensar os seus estudos, tirar um tempo para
para rever essas coisas do inglês e tal, de outras línguas, porque a gente sabe que hoje, no mundo de hoje, né, precisa ter isso. E principalmente, e uma coisa muito importante também é dar mais ênfase para as disciplinas de metodologia, que principalmente para desenvolver o seu projeto de pesquisa, você tem que estar muito afiado, né, nas regras da ABNT, e principalmente ao decorrer, né, também do mestrado, você vai precisar muito. Então, assim, o João Emanuel é um anjo, né? Maravilhoso. Então, acho que tem que dar ênfase total mesmo nas disciplinas de metodologia, principalmente. Que massa, Laídia. Então, pela fala de vocês, preparação, leitura, são essenciais, né? Principalmente aproveitar bem a graduação, investir muito nas disciplinas de metodologia do trabalho acadêmico, do trabalho científico, né? Então, pelo que eu percebo da fala de vocês, a graduação também foi um ponto-chave nessa formação e também nessa vontade, né? Nesse desejo de continuar na vida acadêmica, enfim, entrar no mestrado. E aí eu pergunto, para além das provas, para além do processo em si, como foi quando vocês passaram? O que foi que vocês sentiram? E como que está sendo essa experiência para vocês? A gente sabe que a gente está numa pandemia, né? Se vocês puderem contar também como que está sendo essa experiência durante esse período, fiquem à vontade para poder falar, tá bom? Foi engraçado demais. Sobre o que eu passei, eu tava com a Keila, com a Tátila, lá na casa da mãe da Keila. Me ligaram, né, e disseram, cara, olha aí o site. Aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque só eu sei o que é que eu passei, o que é que eu tive que fazer para me passar nesse mestrado. E eu não acreditei, né, por conta do inglês. Nunca na vida eu imaginaria que eu ia passar naquele mestrado, porque estava muito concorrido, era 30 vagas, 30 pessoas para uma vaga a concorrência. Então eu realmente, quando voltei de Natal, né, quando eu fui realizar as provas, eu meio que vinha desacreditado, né, por conta da entrevista, meio indeciso, assim, meu Deus, será que eu vou passar? Mas aí quando eu recebi o resultado, foi bem impactante, sabe? E assim, o mestrado tá sendo uma experiência bem bacana, porque é interessante que nós vemos o nosso crescimento. A gente vê o nosso crescimento como pesquisador, como estudante em si. É muita leitura, inclusive, a UFRN, ela paralisou todas as atividades acadêmicas. Porém, a gente da pós-graduação, a gente não para, a gente tem as leituras diárias que é para fazer, texto em inglês que é para traduzir, fazer resumo, sabe as resenhas que o João Emanuel tanto pede? Pois é a coisa mais importante no mestrado. Quando você chega no mestrado, é disso aí para pior. Não é querendo colocar medo, mas é porque é muito assim, instigador, sabe? Mas, infelizmente, com a pandemia, não deu para me aproveitar tanto quanto eu queria, mas pelo menos o direcionamento a gente já tem. Então, né, lembrando sobre o dia que eu recebi o resultado. Eu fiz o processo seletivo, né, mandei o projeto, eu acho que final de novembro, para o resultado sair somente em fevereiro, quase em março. Daí vocês tiram o nível de ansiedade. Eu participei do processo seletivo juntamente com meu namorado, e aí eu fiquei bem preocupada, sabe? Aquilo lá, e se eu passo, ele não passa, e se ele passa, eu não passo. E eu lembro que eu sempre falava sobre isso, né? Sobre esses meus anseios com o Eltim. E aí, quando eu vi o resultado dos dois em primeiro lugar, sim, primeiro e segundo colado, foi algo assim que eu não imaginei. De forma alguma. Eu lembro que depois eu saí, chamei o Eltim para comemorar, fiquei muito feliz. E depois caiu a ficha, né? Gente, não sei o que fazer agora. Fiquei meio desesperada, né? Porque imaginar uma outra cidade, né? Para me deslocar, onde eu não conhecia ninguém. Então eu fiquei com aquilo, sabe? Mas, assim, tá sendo uma experiência incrível, incrível mesmo. Eu acho que é uma das melhores, assim, até agora, né? Tô adorando mesmo, assim, de verdade.
O mestrado, né, não parou. Porque a pós-graduação nunca para. Então, lá é contabilizado em meses, não em semestres, como a graduação é. Assim que você faz a matrícula, é o mês 1, você tem 24 meses e é isso. Não para, mesmo nas férias vai continuar contando. Na pandemia, tem que continuar por conta disso. E aí, todas as minhas aulas estão sendo online, tá seguindo o cronograma direitinho. Inclusive, dia 30 de junho agora acaba o semestre, né, digamos assim. E aí eu tô adorando, sabe, mesmo. E sobre o que o Elton falou, não é fazendo medo, mas cada disciplina é um artigo para entregar, para cada disciplina. E aí já tô quase no fim do semestre e eu tô aí com uns 4 artigos para entregar, fora a dissertação que tem que entregar pelo menos 50% agora. Então é bem puxado. Antes eu já tinha conversado com ele, ele já havia me explicado que ele fazia mestrado na Escola de Música da UFRN. E eu não tinha entendido muito bem como era que acontecia isso, porque quem é daqui de Sobral, né, sabe que a Escola de Música daqui é uma coisa diferente. E eu não consegui associar com o mestrado. Aí ele vai explicar para nós como é que acontece isso. Bem, gente, para entender a Escola de Música da UFRN, é bem simples. Basta visualizar a Escola de Música de Sobral, um conservatório de música e o nosso curso de música de Sobral. Tudo isso mesclado em um único ambiente. Isso seria, né, a Escola de Música da UFRN. É um ambiente que engloba escola de música, conservatório, bacharelado em música, né, no caso em canto, em instrumento, em regência, e a licenciatura em música. Além disso, também tem os programas de pós-graduação, né, como eu já havia comentado lá no início da nossa conversa, que tem o mestrado, no caso a linha de pesquisa 1, e a linha de pesquisa 2. A Escola de Música da UFRN é uma das maiores escolas de música do Nordeste, tanto em termos de estrutura e também em termos de profissionais. São mais de 800 servidores na Escola de Música da UFRN. Então, é um ambiente bem amplo, dedicado com a pesquisa e com o ensino e aprendizagem musical. Agora a Laide vai explicar um pouco para nós. O que ela faz por lá, vai contar um pouco sobre as disciplinas e como é o ambiente que ela participa. Então, galera, apesar do nome, né, Computação e Comunicação em Artes, ele é um mestrado que é avaliado pela CAPES como mestrado em artes. E assim, ele é um mestrado bem híbrido. Por exemplo, o meu orientador, ele é da área de teatro. E todas as minhas disciplinas, normalmente, são assim, né? E a maioria das minhas disciplinas são assim. Tem essa junção de áreas, né? Eu estou cursando a disciplina agora de música computacional. Estou cursando a disciplina de cena e performance com esse meu orientador da área de teatro, juntamente com uma professora de jogos. Essa disciplina de música computacional é ministrada por um professor do curso de música, juntamente com um professor da computação. Então, para vocês observarem, um mestrado assim, bem complexo, né, em relação a várias áreas. Confesso que no início, apesar de ver a minha linha de pesquisa, ver que tinha tudo a ver com o meu projeto e que era uma área bem ligada à arte, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu lembro que no início, algumas pessoas chegaram para mim e disseram: tu vai cursar um mestrado em computação, com certeza vai mexer com Arduino, não sei o quê. Essa área é mais ligada realmente à computação, né? E não, é um mestrado bem ligado à arte, especificamente à música computacional, arte computacional. Muito interessante, Laídia e o Wellington, pela experiência de vocês, né? Como que está sendo o próprio ambiente, né, em que vocês estão estudando. E aí eu já trago uma outra pergunta para vocês, né? Quando vocês passaram, eu percebi uma coisa em comum entre vocês dois. Vocês foram atrás de recursos para conseguir custear. No caso, o Wellington, se eu não me engano, fez uma vaquinha, né? E shows. E a Laídia fez bazar, também tiveram alguns shows, né? Eu lembro que teve, se eu não me engano, show na Casa da Cultura, mas tu pode confirmar. Conte para nós, se vocês puderem contar, né? Contem para nós como que foi esse processo de organização financeira e de captação de recursos para que vocês pudessem ir para o mestrado, né? Uma vez que não é só
tipo, nossa, eu vou pro mestrado e é isso, assim, teve todo um planejamento, como que foi esse planejamento e, enfim, conte aí pra gente, por favor. Bem, foi uma experiência bem engraçada, mas também ao mesmo tempo foi muito, muito interessante, porque eu vi pessoas realmente me ajudando a conseguir comprar passagem, a conseguir algum dinheiro para mim me sustentar por lá, né, nesse primeiro momento. Então, o que é que acontece, gente? Eu fiz onde o prêmio era algumas aulas de violão comigo. Então eu distribuí a rifa, saí vendendo, tive a ajuda da Laídia, que também vendeu, divulgou. Então eu tive essa ajuda e foi bem bacana porque realmente eu percebi que muita gente estava me ajudando. E nessa mesma perspectiva, eu gostaria de deixar bem claro que a Laídia, ela fez um show na Casa da Cultura de Sobral, nesse mesmo período, e o que é que acontece? A Laídia, juntamente com os outros músicos, ela doou o cachê daquele espetáculo para mim, para que eu pudesse viajar e para que eu pudesse me sustentar em termos de passagem, custeio, alimentação, hospedagem nessa nova fase do mestrado. Então, de antemão, eu quero dizer para a Laídia que eu agradeço imensamente de coração e que eu nunca vou esquecer dessa sua atitude. E também gostaria de agradecer a todo mundo que comprou a rifa, assim como todo mundo que sempre nos apoia indo nos nossos shows, nas nossas apresentações pela cidade. É isso, eu acho que a experiência de se planejar, realmente eu não tive. Eu botei na cabeça que eu queria fazer o mestrado e quando eu fiquei sabendo que estava começando a dar certo, aí eu percebi, gente, mas e agora? Eu não tenho dinheiro. Ué, a gente é professor, a gente é músico, a gente tem que se virar. Então a gente vai lá atrás de tocar, atrás de dar aula, de conseguir algum dinheiro. E também eu tenho que mencionar aqui que eu não vou dizer o nome, certo? Só para não dizer mesmo, mas eu queria agradecer aos professores que me ajudaram. Os professores sabem de quem eu estou falando. Na verdade, eu vou falar. Eu queria agradecer ao Léo Borne, queria agradecer a Simone, professor Marcelo, Adeline, Marco, João. Acho que eu nunca vou esquecer do que vocês fizeram por mim. Também queria agradecer a todo mundo que me ajudou a vender as rifas. E é isso aí, galera. Realmente, planejamento foi algo que eu não tive. Eu lembro que assim que saiu o resultado, na verdade, assim que eu me formei, que foi algo... Foi bem pertinho, né? Eu lembro que eu tava dando aulas lá na Ivana e eu tava dando aula nas férias, né? Então, o salário, né, no caso, era bem pouquinho mesmo. E aí meu pai arrumou um emprego para mim lá em Nova Russas. E aí eu comecei a botar boneco, disse, eu não vou, que eu tô esperando esse resultado. Porque eu queria ficar em Sobral, né? Não queria voltar pra minha cidade. E aí, enfim, saiu o resultado. Até aí, tudo bem, ótimo. Só que eu tava contando em viajar, né, no caso, uns 2 meses depois, né, no caso, que saiu o resultado, porque era o que estava no cronograma, no site. Só que eu recebi uma mensagem, queria começar na semana seguinte. E aí eu fiquei desesperada, porque 4 anos em Sobral eu construí uma vida praticamente por lá, né? E eu sou muito acumuladora. E aí foi a minha saída também para arrumar dinheiro, né? E para me livrar das coisas, eu montei um bazar. E só nesse bazar eu apurei uns R$ 500. Vendi muita coisa, e foi bem bacana. E eu lembro que no dia que saiu o resultado, eu e o Eltia, a gente teve a ideia, né, juntamente com o Iago, de fazer um show de despedida lá no Teatro São João, onde foi bem bacana também, deu pra gente arrecadar uma grana. E assim, né, eu sou muito grata por ter te ajudado de alguma forma, Eltim. Tu me ajudou muito também. E é isso, galera. Eu acho que se vocês estiverem planejando cursar mestrado, né, vou juntando uma graninha, que é meio complicado mesmo. Vocês viram que o nosso programa traz muitas emoções também. Eu tava aqui quase chorando quando eu te tava falando. Muito linda essa história de vocês.
Mas é isso, gente. O pessoal da música é assim mesmo. Eles são muito solidários, pelo menos pelo que eu vejo. Sempre que tem uma pessoa precisando, sempre tem gente disponível, né? O pessoal é muito solidário realmente no curso de música. Essa é uma das características muito positivas do nosso curso. E vocês já falaram muito que os professores ajudaram vocês nesse processo todo de escolha, de incentivo. Mas eu queria saber realmente se a graduação forneceu o preparo necessário para vocês conseguirem entrar no mestrado. Gente, se eu disser que não, eu vou estar mentindo. Porém, eu tive que me preparar muito mais para o meu processo seletivo e eu pude perceber que em algumas coisas a graduação poderia ter me ajudado mais. Por exemplo, em que sentido eu falo isso? De conversar mais com os alunos da graduação sobre o mestrado, além de incentivar mais a questão dos alunos se adequarem à pesquisa acadêmica, que é uma coisa que eu reconheço que no meu tempo da graduação eu tive pouco, e a questão de escrita, que é muito importante, que é o que você vai ver também com a pesquisa acadêmica. Mas em um outro contexto, eu posso citar que eu me senti assim com ferramentas que eu adquiri na graduação. Posso citar, por exemplo, a prova de teoria musical que eu tive que fazer lá em Natal, que grande parte da prova era conteúdo de análise musical, que a gente vê com o professor Zezinho, por exemplo. Então, eu identifico algumas ferramentas que eu aprendi na licenciatura que me serviram, mas eu acredito que seria até bacana, Ana e Carla, uma discussão mais com vocês, sabe? Alunos da graduação, para que a gente conversasse mais sobre isso, implementar ações do curso de música que auxiliem os alunos a tentarem uma pós-graduação. Mas, resumindo, eu digo que eu tive ferramentas, mas que eu poderia ter uma experiência muito melhor. Eu concordo com o Eltinho. Se eu disser que não, acho que eu também estou mentindo, né? Mas assim, eu acho que no meu caso, pelo menos foi algo mais individual, sabe? Desde a procura por editais, por processo seletivo e tudo mais. Agora, assim, sem dúvida alguma, o que mais me auxiliou foram os projetos do João, né? Assim, para o TCC. E eu acho que o que facilitou mais foi justamente ter tentado próximo à época do TCC, né? Que já estava quente ali, então já estava ali naquela experiência, né? Mas, assim, eu também senti muita falta disso, sabe? Dessa conversa com os alunos, né? Porque até então eu estava procurando os processos seletivos, mas eu não entendia muito bem como era, o que eu precisava para passar e tudo mais. Porque, por exemplo, o que a gente está falando aqui sobre a língua estrangeira, sobre o projeto de pesquisa, sobre várias etapas no processo seletivo, acredito que muitos nem saibam, né? Assim, eu acho que deveria ser conversado bastante, assim, na graduação, né? Para a galera, né, que quiser seguir, né, os rumos acadêmicos, ter uma noção do que precisa. Muito interessante a fala de vocês, particularmente falando. Eu acho que o Musicast veio também à tona como esse espaço em que pessoas que passaram pelo curso, não apenas as pessoas que estão dentro do curso, mas que, enfim, terminaram, né, concluíram sua graduação, possam vir aqui também e deixar a sua provocação para que o curso ele tenda a melhorar, né? Por isso que esse quadro é chamado de Trocando Ideias, né? Então, através da colocação de vocês, é muito interessante porque a gente já pode observar pontos em que a gente consiga, enfim, caminhar, né, e melhorar dentro da graduação. E a gente sabe que recentemente ocorreu um grande corte nas bolsas de pesquisa, mas aí eu gostaria de perguntar para a Laíja se você pode falar um pouco sobre as bolsas do mestrado. E se o Elchin também puder colocar, você também está recebendo bolsa do mestrado, como é que funciona? Então, galera, sobre as bolsas, foi disponibilizada somente uma bolsa
para o meu programa de mestrado, na qual eu fui agraciada, e o processo seletivo para a bolsa foi a ordem de classificação. No programa de pós-graduação inteiro, né? Não faço ideia de quantas pessoas estão inscritas, mas pelo menos no meu processo seletivo entrou umas 12, só teve uma bolsa. Pela experiência que eu tive até agora, já teve pelo menos 3 desistentes, justamente por essa questão da bolsa, porque não foi disponibilizada para todos, ou pelo menos para a maioria, né, da turma. E aí, assim, no caso da minha pós-graduação, foi disponibilizado por ordem de classificação, mas a minha é da CAPES, né? Esqueci de citar. Mas tem outros programas de pós-graduação que ela é disponibilizada através de uma prova ou projeto de pesquisa, e também por vários programas existentes no mestrado. Mas, assim, que houve corte, houve mesmo. E, assim, tá bem complicado mesmo para conseguir bolsas. É importante ressaltar também que a maioria das bolsas disponibilizadas no mestrado, assim que você entra, é por ordem de classificação. Então, é bom vocês ficarem, assim, ligados, né? Na hora da entrega do projeto, do currículo. Assim, que normalmente, se você tirar os 3 primeiros lugares, a sua chance de ganhar a bolsa é pelo menos de 50%. Infelizmente, os processos são assim. E assim, eu não sei nem o que seria de mim, né, se eu não tivesse recebido essa bolsa, que no caso, durante a minha graduação, acho que eu só consegui me formar porque eu recebi auxílio moradia, assim como muitos outros estudantes, né, também da UFC, fui bolsista. Bem, complementando essa fala de vocês, vale ressaltar que o momento político e a crise financeira que a gente vive, né, tem dificultado bastante. Inclusive, um amigo meu já me falou uma vez que a gente escolheu o pior momento para entrar na pós-graduação. O que é que acontece na UFRN é que é o que eu acredito que deve acontecer nas outras instituições, é que se uma pessoa desiste do mestrado e ela é bolsista, ou se por algum outro motivo ela perde a bolsa, essa bolsa fica para o aluno que acabou de chegar, sabe? Essa bolsa simplesmente deixa de existir. Então, ser bolsista num programa de graduação é uma coisa bastante rara. E na UFRN, por exemplo, a gente teve apenas 3. E o processo seletivo, gente, é aquilo que a Laídia falou e que eu também reforço, que é a questão da sua dedicação como estudante, né? Quanto mais empenhado você for na sua vida acadêmica, maior a chance de você conseguir uma bolsa, né, para você custear os seus estudos. No caso, na UFRN, eles avaliam o seu histórico escolar, principalmente o seu IRA, e a partir disto eles colocam você em uma classificação juntamente com o seu histórico de vida. Se você mora fora, se você vem de uma família pobre, de classe C, esses tipos de questões são levados em consideração. E isso faz você ir para uma determinada posição, no caso das bolsas de pós-graduação na UFRN. Eu, particularmente, estou aprendendo muito com a experiência de vocês. Eu não sabia de muitas coisas que vocês falaram, e é porque eu já entrei na graduação com esse intuito, né, de me formar, de fazer mestrado e fazer doutorado. E eu frequentemente venho pesquisando sobre isso, mas nunca é igual como ouvir realmente a experiência que vocês falaram agora, né? Muito interessante, realmente. E, infelizmente, a gente já está acabando a nossa conversa, mas a gente sempre pede para os convidados deixarem algum recado, alguma dica que seria interessante para os nossos ouvintes. Bem, eu vou começar. Primeiramente, eu gostaria de dizer, fora Bolsonaro, você não me representa, fora senhor ministro da Educação, você não me representa. Se vocês têm um pingo de vergonha na cara, saiam. Esse governo não representa a classe de professores de música, nem a classe de todos os educadores do Brasil. Eu gostaria de agradecer a Carla, gostaria de agradecer a Franzinha, gostaria de saudar minha querida amiga Laíde Evangelista, e gostaria de dizer para toda a comunidade de universitários,
de simpatizantes da música, que a gente tem um precioso tesouro aqui na nossa cidade, que é o curso de música da UFC, e que a gente zele por ele, pelos nossos queridos amigos, professores, que tanto batalham e ajudam a gente. E quando o Marcelo me convidou para participar, eu fiquei muito, mas muito feliz de saber que o curso de música está cultivando novos projetos. Inclusive, vale citar o projeto Música na Escola, que é um projeto imensamente importante para a cidade de Sobral. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo espaço, por ter essa conversa maravilhosa. E é isso, gente. Vamos lá. Se puderem, por favor, fiquem em casa. E eu prefiro um jovem com violão na mão do que fazendo gestos de arma na mão. É isso aí. Então, galera, gostaria primeiramente, né, de agradecer o convite. Seria incrível, nem consigo imaginar assim, né? Se eu ainda estivesse na graduação e tivesse disponível, né, para ouvir um conteúdo tão importante que vocês abordaram hoje, né, que é justamente sobre o mestrado. Espero que a gente tenha conseguido tirar, né, alguma dúvida de vocês, auxiliar nesse processo e vamos botar para frente. Vamos tentar os processos seletivos e as minhas dicas são começar a procurar, a partir de agora, os editais, né, dos processos seletivos, analisar as linhas de pesquisa que vocês se encaixam, que vocês se interessam. Por exemplo, apesar da licenciatura, que é a licenciatura em música, no mestrado você escolhe por linhas de pesquisa, por exemplo, em educação musical, em prática, em metodologia, qualquer coisa, alguma dessas áreas, né, no caso. Então, você já ir pesquisando sobre qual a época, se é em janeiro, em março, em junho, ou seja lá quando for, né? E já ir pensando também na linha que você encontrar, você se identificar, já ir pensando em um projeto de pesquisa. Porque as inscrições normalmente só ficam abertas por uma semana. Então, é um processo muito curto para você escrever um projeto de mais ou menos, no mínimo, 15 páginas, ou mesmo que seja 5, é um tempo muito curto, principalmente se você estiver em mente do último ano da faculdade, né, em se inscrever no mestrado, então já fica muito corrido, né, de juntar o TCC juntamente com o processo seletivo, né, mas assim, é um esforço que vale a pena. Espero que mais pessoas do curso de música venham também a cursar, né? O mestrado, que é uma experiência incrível. E é isso, galera. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu amei mesmo. Eu fico particularmente muito feliz com a fala de cada um de vocês. O Elito, né? O Eltim, mais conhecido como Eltim, que sai da periferia de Sobral, né? É também um dos meus conterrâneos, que sai da periferia de Sobral e aí do nada fica aí, vai para o mestrado lá na UFRN, a Laídia, que também sai de um dos interiores do Ceará, né, assim como nós também estamos aqui no interior, e vai para um mestrado e também em outro estado, né, tem que transformar toda uma rotina, né, e aí eu fico muito feliz com as falas de cada um de vocês, porque mesmo com todas as dificuldades, mesmo com toda a correria de vocês, vocês se planejaram, enfim, a seu modo e fizeram com que isso fosse realizado, né? O sonho de vocês conseguiram alcançar e com certeza vocês sendo a primeira pessoa da família de vocês a ter uma graduação, a ter um ensino superior, isso faz também com que a gente mude as histórias, as próprias histórias das nossas famílias. Então eu fico muito feliz, muito agradecido de ter vocês dois também como minha referência, né? Principalmente nessa questão acadêmica. E é isso, eu gostaria de agradecer imensamente por vocês terem topado o convite, né? De estar aqui no Musicast. Muito obrigado pelas colocações de cada um de vocês, colocações tanto a respeito de como que é o mestrado, mas colocações políticas, né? Enfim, toda a nossa fala é política também, e é isso. Imensamente agradecer vocês pela essa conversa que foi muito esclarecedora. Com certeza para mim foi muito e vai ser para os ouvintes, né, que vierem a escutar esse podcast. Para mim também tem que nós somos seres políticos, a fala do Eltim me representa também, e as dicas da Laídia, com certeza eu só queria agradecer de verdade vocês por terem participado, por terem arrumado algum
tempo no meio desse caos todo para estarem contribuindo com o nosso programa. Muito obrigada. E assim, só mais uma coisinha. Eu me disponibilizo total para tirar dúvidas. De quem tiver alguma dúvida, né, específica sobre o mestrado, sobre algum processo seletivo, eu posso ajudar a pesquisar e tudo isso, sabe? Eu me disponibilizo mesmo a ajudar, qualquer coisa é só me procurar. Vocês são massa. Muito obrigado. Meu último recado, gente, é que gostaria que quem estiver escutando esse podcast, que vocês valorizem os músicos da sua cidade, do seu estado. Então, sigam os músicos, acompanhem os trabalhos. Eu gostaria de deixar o meu contato profissional, que é minha página no Instagram, que é @welitofilho. Lá eu publico e coloco algumas coisas sobre o meu trabalho como músico, como professor de violão. E eu gostaria de dizer para a gente fortalecer essa cena do músico local, da nossa música e dos músicos do nosso estado, né, gente? E valorizem o trabalho da nossa galera. E muito obrigado mais uma vez por tudo, gente. Sim, galera, valoriza o artista local. E com certeza, né, quem me conheceu durante esses últimos anos, né, na UFC, sabe, né, que eu sou muito ligada ao choro, ao chorinho. E eu tô com um movimento chamado Desvairadas, juntamente com a Letícia Muniz e com a Jaqueline, estudantes do curso de música da UFC. Estamos desenvolvendo um movimento para convidar mais mulheres a participar das rodas de choro que acontece em Sobral, especificamente lá na UFC. Então, quem quiser acompanhar, que no início de todo o projeto foi dedicado exclusivamente para a UFC, para as meninas se sentirem à vontade de participar de todos esses projetos, né, de choro que ocorrem na cidade, fique à vontade. Está disponível no Instagram, @desvairadas_, e as minhas redes sociais, vocês podem me encontrar pelo Instagram, @laidiae. Massa, só lembrando que os contatos vão ficar na descrição desse episódio, tá bom, galera? Então, se vocês estiverem escutando pelo YouTube ou pelo Spotify, só se liga aí que tá na descrição desse episódio o contato da galera, beleza? E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões, comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram, que é @musicastufc, e o e-mail, que é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estarão na descrição desse episódio. Também estarão na descrição desse episódio o Instagram desses nossos convidados maravilhosos que se apresentaram para vocês. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Este podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidados Laídia, Evangelista e Wellington Filho. Roteiro e apresentação, Carla Viana e Fran Nascimento. Edição, Matheus Elido. Trilha sonora, Caio Viana e Rodrigo Gadelha. E coordenação geral, Marcelo Matheus. Música